E aí, pessoal, tudo jóia? Tô indo fazer mais alguns buracos aí para nossa cerca, lá na nossa área do Capinhares, lá para cima. Vamos ter que deixar a cerca preparada porque daqui a uns dias a mais já dá para começar a fazer o primeiro pastejo. E enquanto eu vou, eu quero aproveitar e conversar um pouco com vocês sobre um assunto que é muito importante para o produtor que trabalha com gado, tanto gado de leite como gado de corte. A gente vê muitas vezes pessoas escrevendo e colocando vídeos falando, culpando o pecuarista, a pecuária, sobre a emissão dos gases do efeito estufa, do aquecimento global. Vocês sabem que tem dois que interferem nisso. Um deles é o CO2, o gás carbônico, e o outro é o gás metano. E o gás metano que é liberado pelos animais, né? Que muitos dizem que é culpa do pum da vaca, mas na verdade é o arroto, né? Faz a liberação do gás metano. E o CO2, que é o gás carbônico, ele é liberado pela queima de combustíveis fósseis, que é basicamente, né, produtos a partir do petróleo. E às vezes o produtor ele talvez não tenha informação, e eu acho que falta muitas vezes o produtor rebater esse tipo de coisa e proteger aquilo que é dele, né? A atividade que é dele, a atividade que dá o sustento para ele. E nós, como produtores, nós temos que aprender a fazer isso. Nós temos que aprender a defender o que é nosso e a rebater esse tipo de informação que não é verdade. Em partes é, mas tem uma coisa muito interessante que poucas pessoas sabem e que provavelmente essas pessoas que falam mal da pecuária por causa da emissão desses gases não sabem, e se ficarem sabendo, provavelmente não vão acreditar. Porém, a gente precisa mostrar, precisa se defender, precisa defender o que é nosso. Vocês sabiam a pecuária, o uso de gado aliado à produção é a única forma da gente sequestrar carbono da atmosfera. Ou seja, não existe outro meio de tirar carbono da atmosfera a não ser com a ajuda de plantas. Muita gente fala do mato, mata, árvores, ajudam. Porém, o que faz isso mais rápido e com melhor eficiência é o uso da pecuária, é o uso do gado. Mas como assim, Vanderlei? O gado é responsável pela emissão e o gado também é responsável pela captação? Não é o gado, mas o sistema aonde entra o gado. Vocês sabem que quem mais capta CO2 são as florestas, são as árvores, né? E por isso que tanto se fala em não desmatar, em reflorestar, em plantar árvores. Porém a árvore, ela tem um crescimento muito longo, né? Muito longo, muito demorado. Ela cresce muito demorado. E você plantar uma mata nativa, por exemplo, só para sequestrar carbono, ela vai inviabilizar a produção. Você deixar essa mata lá só para bonito, né? Vai produzir o quê? E o uso da pecuária, o uso de pastagens principalmente, ele faz essa captação muito mais, com muito mais força. Porque a pastagem, ela cresce, o gado come. Ela cresce, o gado come. Ela cresce, o gado come. Então, o sistema, ele capta muito mais CO2 da atmosfera e as raízes das plantas, dos pastos, principalmente pastos perenes, onde não se movimenta o solo, ele fixa esse carbono dentro do solo. E vocês sabem que o carbono, ele é a base da vida, né? Tudo é feito a partir do carbono, nós somos feitos de carbono. Então, o carbono no solo, ele é muito bom, ele é excelente. Ele é
digamos assim, um motor que movimenta todo um sistema, que ele serve de alimento para os micro-organismos que vão quebrar a matéria orgânica, que vão disponibilizar nutrientes. Então esse carbono no solo ele é fundamental. Então sistemas com pasto, eles são muito mais eficientes que uma mata na captação de carbono. E como é que a gente vai usar esse sistema? É colocando gado, é a única forma. Então o gado emite metano, só que ele ajuda na captação de CO2. Então o gado ele é um sistema, né, usado da forma correta de poluição praticamente neutra ou negativa, porque ele tanto libera como também capta. Só que daí tem um detalhe, né? O que não funciona? Não funciona uma pecuária extensiva, onde a gente tem meia cabeça de gado por hectare, uma cabeça de gado por hectare, onde não se faz adubação de pasto, onde não se faz recuperação de solo, não se tem cuidado nenhum com o solo. Não funciona. Não funcionam sistemas confinados, porque gado confinado ele utiliza muito mais recurso do que gado a pasto. Por exemplo, você vai plantar uma lavoura de milho e soja para fazer grão concentrado para tratar o gado, né? Você vai, na hora do plantio, você vai rasgar o solo. Isso já faz com que aquele carbono que estava preso dentro do solo seja liberado para a atmosfera, para o ambiente, né? Você vai utilizar combustíveis fósseis para fazer plantio, para fazer aplicação, para fazer colheita, para fazer transporte, vai ter a indústria lá transformando o grão, né? Vai utilizar sacaria, vai utilizar transporte de novo, né? Então você vai usar muito mais recursos. E gado confinado, ele não tem captação, ele não faz captação, ele só faz emissão, né? Claro que vai fazer captação, uma lavoura de milho vai captar também, só que ela vai ser industrializada. Então nesse processo de industrialização são usados recursos que acabam também fazendo a emissão desses gases. Então qual seria o sistema perfeito para a produção que ia diminuir a emissão e ia captar ainda carbono da atmosfera? Seria sistema de gado a pasto, sistema bem manejado, com pastagem produtiva, né? Seria sistemas de integração lavoura-pecuária, aonde você planta, colhe e coloca o gado naquele sistema. Seriam sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta, né? Ou de pastagem com árvores. Então esses seriam os sistemas ideais para que a gente consiga reduzir a emissão de CO2 e ainda captar CO2 da atmosfera. Então o produtor ele tem que entender isso. Eu falei sobre esse assunto com o olhar baseado no solo, no cuidado do solo, numa live que eu fiz no início da semana, né? Esse assunto eu abordo dentro de uma palestra chamada PAS, que é Pecuária e Agricultura Sustentáveis, onde a gente fala do cuidado do solo, onde a gente fala de sistema sustentável de produção, de manejos, de produtos, de insumos sustentáveis que a gente pode utilizar. Então esse assunto eu abordo com muito mais detalhes dentro dessa palestra, né? E quero deixar o convite também nesse vídeo, se as entidades, organizações, eventos, feiras quiserem levar esse assunto aí para os seus produtores, podem entrar em contato comigo que a gente vai, né, por todo o estado, região sul do Brasil, para levar essa informação para vocês. E eu acho que é muito importante, principalmente o produtor, saber disso, porque no momento em que ele vê uma falsa notícia, uma fake news, em relação a isso, ele tem como rebater, porque o produtor vive isso no dia a dia dele. Então, ele entendendo esse processo, ele consegue rebater essas informações erradas e não deixar com que pessoas que não tenham o convívio dia a dia de uma produção agrícola possam influenciar
as pessoas, né, que não têm esse convívio e acabar sempre sobrando para o malvadão aí que é o produtor rural, né? Sempre o produtor rural fica como o malvadão, a pecuária de corte, a pecuária de leite fica com uma visão de poluidora, de destruidora do meio ambiente, quando na verdade é o inverso, que a gente consegue utilizar a pecuária para recuperar solos, recuperar sistemas e ainda captar CO2 do ambiente. Então, vejam a importância que é a gente compreender esse assunto. Então fica a dica para vocês, e se vocês quiserem saber mais, dão uma procurada aqui no meu Facebook, no canal do YouTube, a live que eu falo sobre solo, cuidado com o solo, que lá eu falo um pouco mais como é que funciona esse sistema. Joia, pessoal? Vamos lá, vamos rebater as críticas, as fake news e vamos mostrar o poder que o agro tem de preservação do ambiente, de produção de alimentos e ainda de uma vida mais saudável, uma vida mais equilibrada.